Irmãs queridas, irmãos queridos, que são dirigentes e colaboradores do ICEI, Instituto de Cultura Espírita de Itabuna, e do CR11, Conselho Regional 11, da Federação Espírita do Estado da Bahia, amados irmãos internautas que nos acompanham nesta abertura da 51ª Semana Espírita de Itabuna, na Bahia, minhas senhoras e meus senhores. Que o grande arquiteto do universo, que nos concede neste momento a honra e o privilégio de estarmos reunidos sob as bênçãos do seu Filho amado Jesus, que esse Pai misericordioso nos envolva com o seu amor, com a sua luz, com a sua paz. Hoje, neste dia de segunda-feira, segundo dia da nossa Semana Espírita de Itabuna, a de número 51, nós vamos estudar um tema que nos levará a sonhar, mas sonhar realizando, trabalhando e fazendo bem, para conquistar um dia, estarmos nessas tantas outras moradas de que nos anuncia o nosso querido Mestre Jesus de Nazaré. É o chamado que ele nos faz. Daqui a pouco nós vamos provar. E desde os 70 anos de idade, hoje nós temos 77, quando nós saímos da UESC, porque com 70 a aposentadoria compulsória, nós voltamos os nossos olhos para a semeadura da doutrina espírita, para que ela fosse feita pelas nossas mãos, pelo nosso coração, eu e Carmélia, de uma forma mais objetiva, uma didática diferente, incentivando ao estudo, mostrando as pesquisas, as formas como nós identificamos, como recolhemos aqueles conceitos, aquelas ideias, aquele tesouro, passando para vocês, para que vocês tivessem um ponto de apoio para o estudo. Esse é o nosso objetivo, estimular todos que nos ouvem para o estudo, para a pesquisa, para as realizações. Então vocês poderão assistir a nossa palestra e depois copiá-la do YouTube, do ICEI, o canal do YouTube do ICEI, e fazer as pesquisas, olhar, verificar os livros que nós consultamos, e vocês terão então um entusiasmo maior de forem confirmando, porque o bom aluno, o bom estudante é aquele que é otimista, aquele que é desafiador. Ele procura vencer esses próprios impedimentos, as suas fraquezas, e realizar através dos estudos as suas conquistas maiores. E se precisamos conhecer a doutrina espírita com segurança, o estudo vai ser a mola mestra para nos impulsionar mais rapidamente na direção das estrelas. O nosso tema: há muitas moradas na casa do Pai. Esse tema está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, no capítulo de número 3, com o título Há muitas moradas na casa de meu Pai. Foi a frase que Jesus pronunciou alertando-nos nesse convite sutil, mas ao mesmo tempo direto. Daqui a pouco vocês vão ver. E está aqui também comentado pela veneranda benfeitora Joana de Ângeles no livro Jesus o Evangelho, à luz da psicologia profunda, nas páginas de 33 a 38, com o título Diversidade de Moradas. O livro está velhinho, significa que ele está sendo manuseado há 21 anos, porque eu comprei em 2000. Portanto, esse é o nosso trabalho desta noite, que nós vamos ofertar de todo o coração para todos vocês que estão nos ouvindo a partir desse instante. Que Deus nos abençoe nesta semeadura que nós vamos realizar a partir deste momento, e que Deus permita que vocês tenham os corações férteis, solos bem adubados, com a boa vontade, com a fé, com o carinho, para receber essas sementes que nesse momento nós estamos oferecendo aos seus corações. Vamos começar então com o estudo fazemos do nosso Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo de número 3, item 1. Retrata ou reflete ou transcreve a passagem do apóstolo João no seu Evangelho, no capítulo 14, versículos de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai.
Se assim não fosse, eu já vou teria dito, pois eu me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Portanto, nós vamos ver agora, neste capítulo de número 3, que é o capítulo que fala há muitas moradas na casa de meu pai, nós vamos ver então o item 2, de que a veneranda benfeitora Joana de Ângeles nos fala, sempre no capítulo desse livro dela, ela comenta um capítulo do Evangelho, indicando os itens para que ela pudesse fazer as reflexões, mas ela aborda todo o capítulo de número 3. Portanto, vamos aqui ao item 2, referendado por ela, que tem o título Diferentes Estados da Alma na Erraticidade. Aí vocês vão parar e dizer, mas aí, peraí, na erraticidade, né, no plano espiritual, o que é erraticidade? Mas é alma ou é espírito? Será que Kardec não se enganou? Não, não se enganou. E para esclarecer isso, para que vocês saiam daqui com todos os conhecimentos, robustecido a sua vontade de querer estudar mais, nós vamos trazer para vocês aqui o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. E na pergunta 134, Allan Kardec faz a pergunta: que é a alma? E os espíritos elevados, encarregados de auxiliá-lo na codificação da doutrina espírita, responderam: um espírito encarnado. Allan Kardec, procurando ainda mais, identificar, esclarecer, ele faz uma pergunta com o título de letra A. Que era a alma antes de se unir ao corpo? E a resposta, espírito. Ele então faz outra pergunta com a letra B. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos, a mesma coisa? E os espíritos superiores respondem sim. As almas não são senão os espíritos. E aí vocês verificam que apenas por efeito pedagógico, Allan Kardec foi sábio, muito inteligente. Ele classificou a alma quando está encarnada. Então aqui, nós temos alma. Na hora que está desencarnado no plano espiritual, o nome passa a ser espírito, com letra maiúscula, como ele escreve, para identificar apenas o lugar, a posição, o estado encarnado e desencarnado. Encarnado, alma. Desencarnado, espírito. Viram como é fácil a doutrina espírita? Quando nós estudamos com alegria, agora nós vamos ver. E a erraticidade? O que é erraticidade? Nós vamos então buscar a erraticidade. A erraticidade está aqui, Livro dos Médiuns, capítulo de número 32. Quando Allan Kardec escreve, a erraticidade é o estado dos espíritos errantes. A palavra errante aqui, é de quem anda, de quem caminha, de quem busca, não é de erro. Erraticidade tem a sua raiz em errante. Livro dos Médiuns, eu vou repetir aqui, Livro dos Médiuns, capítulo 32. Estado, erraticidade é o estado dos espíritos errantes ou erráticos, isto é, não encarnados, durante o intervalo de suas existências corpóreas. Se são não encarnados, vamos mostrar para vocês. É o período da erraticidade que compreende a desencarnação e até outra parte, a encarnação. Esse é o período que representa o intervalo de uma existência corpórea. Desencarnou, encarnou. Esse período se chama erraticidade, como está aqui no Livro dos Espíritos, no capítulo de número 32. Portanto, aí está bem claro. Agora vamos questionar. O que é morte e desencarnação? Vocês perguntarão. Aí vocês podem até dizer, Ari, mas isso aí nós já sabemos. Lembrem-se, e nós devemos ser colaboradores de outros irmãos nossos que, através dessa Semana Espírita, estão tendo contato pela primeira vez com a doutrina espírita. E é preciso que levemos para eles os conhecimentos também. Portanto, nós vamos explicar aqui o que é morte e desencarnação.
Aqui vocês encontram no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, na página 214. Quando ela diz aqui, a morte real ocorre quando o tronco encefálico deixa de funcionar, dando início à desencarnação, cujo processo pode prolongar-se por tempo que corresponda ao estado evolutivo e de apego ou não do espírito ao corpo. Eu vou repetir. A morte real ocorre quando o tronco encefálico deixa de funcionar, dando início à desencarnação, cujo processo pode prolongar-se por tempo que corresponda ao estado evolutivo da pessoa e de apego ou não do espírito ao corpo. Portanto, a desencarnação pode ocorrer após a falência do tronco encefálico, pode ocorrer 1 minuto depois, pode 1 hora, um dia, 1 semana, 1 mês, 1 ano, 5 anos e tempo que nós não podemos precisar. Portanto, a morte é do corpo, mas a desencarnação ou a ação de o espírito desprender-se da carne é um processo que varia. Allan Kardec identifica que em alguns espíritos superiores, muito antes de o tronco encefálico deixar de funcionar, já se desligaram do corpo. Mas isso são pouquíssimos. A maioria, esse processo pode ser rápido. Após o tronco encefálico parar de funcionar, a reencarnação pode ocorrer de imediato, pode ocorrer após 1 hora, 1 dia, 1 semana, 1 mês, 1 ano, 5 anos, e muitas vezes vocês podem encontrar em André Luiz exemplos de que quando eles transitavam em cemitérios, observavam ainda espíritos ligados por um feixe cor prateada, direto entrando na terra, preso ao corpo, ou seja, não estavam desencarnados. Por isso que um dia desse aí encontrei com um amigo meu na porta do Banco do Brasil e perguntou por um colega que eu sabia que ele não estava mais no nosso meio. Ele perguntou, cadê fulano? Ele tem notícia? Eu tenho sim, ele morreu. E ele me perguntou, mas vocês espíritas não falam desencarnaram? Ele não desencarnou? Eu disse, eu não sei. Morrer nós sabemos, porque vemos o atestado médico, vemos o enterro, o sepultamento, mas a desencarnação, vocês já viram agora, está aqui na página 214, para vocês ensinarem as outras pessoas. Nem sempre é no mesmo instante, pode levar anos e até muitos anos. Eu disse para ele, mas eu não sabia. Pois é, meu amigo, procure ler. E você vai aprender a doutrina espírita, coisas maravilhosas, o que Jesus prometeu como o Consolador prometido. E hoje vocês estão sabendo também. Por isso que nunca eu digo, cadê fulano? Olha, o corpo dele morreu, então morreu. Ele infelizmente, ele veio a óbito. Mas desencarnar? Não sei, pode ser que tenha acontecido. Pode ser que ainda não tenha acontecido. Nós tivemos alguns casos muito sutis no Grupo Espírita Casa de Guará. E nós temos um grupo de trabalhadores, os pretos velhos, que nos acompanham desde os tempos em que éramos umbandistas, que continuam conosco, e isso lá se foi 15 anos. Nós temos 55 anos, completamos este ano de espiritualismo e espiritismo, 40 como umbandistas e 15 agora dentro da codificação kardeciana. E esses trabalhadores continuaram todos conosco, os índios, os caboclos, os guerreiros continuaram todos conosco, com alegria trabalhando. E um desses espíritos, chamado Pai João, ele tem técnicas fabulosas para favorecer a desencarnação. E muitas vezes já tivemos oportunidade dessas de alguns trabalhadores ou vinculados à Casa de Guará, cujos familiares às vezes nos telefonam, nos avisam
E nós pedimos, fazemos as nossas orações e ele vai favorecer a desencarnação para levar aquele espírito para uma colônia espiritual onde seja recuperado, amparado, para seguir depois o seu trajeto evolutivo e voltar a uma possível reencarnação dentro do que estabelece Deus nas suas leis eternas. E é lindo esse trabalho, viu? Muito bonito. E agora você já sabe a diferença de morte e desencarnação. Mas eu gostaria de trazer para vocês, como professor de português, 50 anos que eu venho ensinando português, desde os 17 anos que eu ensino a língua portuguesa, sou gramatiqueiro e uma coisa me fascina é a língua portuguesa. E dentro da doutrina espírita nós temos uma palavra, encarnação, formada por 3 partes. Ó, em é um prefixo, endoscopia, você já sabe, ó, introduzir, em carne e ação. Ou seja, mergulhar, a ação de o espírito mergulhar na carne. Desencarnação, aí vem um prefixo a mais, fazer, desfazer. Desencarnação, a ação de o espírito se desprender da carne. Allan Kardec, nenhum dos seus livros ele colocou a palavra desencarne. Eu tenho aqui, por exemplo, aqui, olha, esse livro aqui é um tesouro, raridade, Vademecum Kardeciano. Aqui eu tenho toda a obra da codificação com acesso para saber apenas os termos, onde está. Não existe desencarnação. Eu tenho aqui a revista espírita, daqui é Jornal de Estudo Psicológico, Índice Geral Remissivo. Também aqui todos os volumes estão com as indicativas. Não existe a palavra desencarne. Eu tenho aqui mais para vocês observarem aqui, olha, Espiritismo de A a Z, da Federação Espírita Brasileira. Não existe a palavra desencarne, e sim desencarnação. E aí, o que é que está acontecendo? Eu vou explicar rapidamente para vocês aqui, olha, Evanildo Bechara, Moderna Gramática Portuguesa. Existe um processo de formação de palavras chamado de abreviação. Então, você tem fotografia, abrevia ficou foto, é a mesma coisa. Motocicleta, você tem moto, a mesma coisa. Pneumático, chama de pneu, muito mais prático, a mesma coisa. É parte da palavra pneu pelo todo, pneumático. Então não altera nada, a essência, o sentido, nada. Então é isso que nós vemos. Mas quando a pessoa pega desencarnação, a ação de sair da carne para desencarne, cadê a ação? Não existe. Kardec, eu volto a repetir, nunca falou essa palavra, nem registrou na codificação. Nos demais livros da Revista Espírita também não, nem aquele orientador da Federação Espírita Brasileira não tem de maneira nenhuma. E por quê? Pergunto eu a meus próprios botões, por que certos espíritas falam desencarne? Eu entendo, humildemente, um desrespeito ao codificador. Porque ele não escreveu, as pessoas ficam criando modismo, mas não representa a essência da desencarnação. Por isso que eu peço a vocês que a partir de hoje, quem fala isso, não siga ninguém que fale, está em desobediência, em desaforo, em desrespeito ao que Allan Kardec escreveu. E eu mais acrescento, mais uma coisa para vocês, que eu quero dar argumento para vocês. Não dizer por dizer, vocês confiarem na pesquisa onde eu estou focando e enviando para vocês. Existe uma palestra intitulada Vida e Obra do Espírito Emmanuel, pelo irmão Flávio Rei de Carvalho, secretário do NEP, Núcleo de Estudo e Pesquisas do Evangelho, da Federação Espírita Brasileira. É só acessar o site, baixar lá na parte de palestras, estudos, está lá, Vida e Obra do Espírito Emmanuel. E mais ou menos aos 31 minutos e 45 segundos ou 50 segundos, o palestrante, esse irmão Flávio Rei, narra que Emmanuel certa vez disse a Chico Xavier, abre aspas,
Se alguma vez, Chico, eu entrar em contradição com Allan Kardec, me deixe e fique com Kardec. Vejam que maravilha de postura de Emmanuel. Uma postura séria, honrada, que dá um exemplo para todo mundo. Então, por que alguns dizem desencarne? Em desrespeito a Allan Kardec, que Allan Kardec nunca pronunciou isso. Então, eu acho que vocês deviam ouvir Emmanuel. Se alguma vez eu entrar em contradição com Allan Kardec, me deixe e fique com Kardec. É isso que eu recomendo para vocês. Então, vamos voltar agora ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 2. Diferentes estados da alma na erraticidade. Foi o assunto que nós fizemos uma pausa, abrimos um parênteses para falar sobre alma e erraticidade, que agora vocês já sabem. Então, aqui nós encontramos a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Coisa linda! Independente da diversidade dos mundos, as palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Conforme se acha o espírito mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que ele experimente, as percepções que ele tenha. Também nisso, portanto, disse Kardec, existem muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. É importante nós sabermos isso. Então, nós vamos observar também, antes que vocês nos perguntem, Ari, e o céu, e o inferno, e o purgatório, são locais? Olhem o que foi dito anteriormente pelo próprio Kardec. Mas nós vamos trazer para vocês aqui, é o que minha avó dizia, meu filho, quem matou a cobra, mostre a cobra morta. É isso que nós estamos vendo para você, olha. Aqui não tem vida, então é um livro, mas a pujança, a vida está aqui dentro. Manuel Filomeno de Miranda, no livro Bastidores da Obsessão, no capítulo 4, página 95, ele diz: o céu e o inferno são dependências que construímos no nosso íntimo, vitalizadas pelas aspirações e mantidas pelas atitudes que imprimimos no dia a dia da existência. Tem mais? Tem sim. Olha aqui, Joana de Ângeles, a veneranda benfeitora, no livro Dimensões da Verdade, na página 12, um livro de 1965, ela escreve: o céu ou o inferno são, pois, estados de consciência. Vocês estão vendo? Ah, mas eu ainda estou achando pouco. Está achando pouco? Então nós vamos aqui, anotem aí, vocês depois vão anotar quando copiarem a palestra. O Livro dos Espíritos, páginas 2012 e 2013, quando Allan Kardec fala de paraíso, inferno e purgatório, que estão resumidos nos dois conceitos de Manuel Filomeno de Miranda e da irmã Joana de Ângeles. Mas vamos mais. Vamos aqui voltar ao Evangelho segundo o Espiritismo, no nosso capítulo 3, item 4, diferentes categorias de mundos habitados. Allan Kardec, por efeito didático, dividiu em 5 grupos, efeito didático. Cada grupo desse tem uma infinidade de variações. Primeiro grupo, os mundos primitivos, são destinados às primeiras encarnações da alma humana. Segundo grupo, os mundos de expiação e provas, onde domina o mal, onde nós estamos. Terceiro grupo, os mundos de regeneração, para onde nós iremos. Mundos de regeneração, o mal e o bem se equivalem. Os mundos ditosos, o bem sobrepuja o mal. E os mundos celestes ou divinos, onde exclusivamente reina o bem. É uma classificação didática
Cada grupo desse tem milhares de variações. Infinitamente grande o universo. Portanto, nós vamos observar, como Allan Kardec diz aqui, nos mundos inferiores, a existência é toda material. Reinam soberanas as paixões humanas, sendo quase nula a vida moral. Nos mundos mais adiantados, a vida é toda espiritual. É toda espiritual, Ari. Então nos mostra um modelo. Eu vou mostrar um modelo aqui para vocês. Olha aqui. Vocês estão vendo aqui o nosso sistema solar. Aqui está a Terra. Eu vou pegar aqui, olha. Tá vendo que mundo pequenininho aqui o nosso, mas é o planeta azul. Tem esse pequenininho. E esse aqui é Júpiter. Vejam que planeta lindo. É sobre ele que nós vamos falar. Ari, onde é que você acha alguma coisa sobre Júpiter? A minha função de professor é ensinar e mostrar o caminho. Eu, com base nos treinamentos que eu fiz no Banco do Brasil para liderança e gestão de pessoas, eu sempre, quando começava as minhas aulas na UESC ou no Galileu, eu dizia, olhem bem o que eu estou dizendo para vocês. Se vocês chegarem ao final do semestre e forem vitoriosos, o valor é de vocês. Mas se vocês perderem, a culpa é minha, que eu sou professor. É porque eu não soube ensinar, eu não soube convencer vocês, eu não soube ser efetivo em mostrar o caminho para vocês estudarem. E um deles uma vez me perguntou, professor, e se eu não quiser estudar? E se eu perder, a culpa não é minha? Não, meu filho, a culpa é minha, porque eu não soube transformar você em um aluno estudioso como eu me transformei. Portanto, a responsabilidade sempre é do professor, é do líder. E eu estou aqui para fazer minha posição de liderança, porque eu quero que todos vocês cresçam através da doutrina espírita. Então, vamos conhecer alguma coisa sobre Júpiter. Porque há muitos anos, todos eu via várias pessoas dizendo, quando eu desencarnar, eu quero ir para a colônia nosso lar. E eu já dizia há mais de 30 anos, eu quero ir para Júpiter. E as pessoas, porque não conheciam Júpiter, pensavam até que eu estava com poucas ambições. Mas não, as ambições eram otimistas, a ambição no sentido boníssimo de eu querer um planeta evoluído. Então vocês vão ver agora o que é que nós temos no Sistema Solar, na Revista Espírita, está aqui a Revista Espírita de Allan Kardec, volume, olha aqui, 1958, página 113, é a descrição de Júpiter. Eu não me canso de ler, já falei várias vezes onde eu andei por aí, do espírito Bernard Palissy. Ele era um oleiro famoso, fazia vasos maravilhosos em Paris. Ele desencarnou e um belo dia apareceu na reunião em que Allan Kardec estava trabalhando, presidindo, fez uma entrevista, é realmente maravilhosa. Você fica com vontade de, quando desencarnar, de ir para lá. São inúmeros itens, mas eu recolhi assim, os mais interessantes, os mais chamativos para mostrar para vocês dentro do tempo previsto para a nossa palestra. Então temos aqui no item 8, o item 8, a temperatura de Júpiter é suave e temperada, ela não muda, o ano todo ela é assim, agradabilíssima. Perguntou a conformação do corpo, a mesma daqui da Terra. Só que as pessoas de lá, disse o espírito Palissy, eles são maiores, muito maiores do que os vossos maiores homens. Se aqui nós temos homens de 2,20 metros, lá deve ser 2,5 metros a 3 metros, homens bem maiores. E alimentação? Alimentação puramente vegetal, mas as emanações fluídicas do meio ambiente do qual eles se alimentam, acrescentando a alimentação vegetal. A duração de média da vida, quantos anos eles vivem? Perguntaram. Respondeu, 500 anos. Não existe lá doenças, usam a volitação para ir de um lugar para o outro. Agora tem uma coisa que nós da Terra ainda não estamos preparados para ir para lá. A comunicação não é articulada, a comunicação é toda pelo pensamento. O que um pensa, todos sabem. Será que isso seria bom para o Brasil, para o mundo? Não. Não. Portanto, vamos ter paciência que um dia nós vamos chegar em Júpiter. Mas temos coisinhas a mais para vocês. No item 31,
Quais são as principais ocupações dos espíritos que estão lá em Júpiter? A ocupação principal, o encorajamento dos espíritos de mundos inferiores para que perseverem no bem, estimulando. Todos os espíritos de Júpiter são bons, todos são espíritos superiores. E aí Allan Kardec perguntou, e qual o nível de cultura, de conhecimento dos habitantes de Júpiter? Então ele respondeu que o mais adiantado dos vossos doutores, ou seja, alguém aqui na Terra que já fez graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, está no ápice aqui, né, do conhecimento, dentro da parte de cultura da escola acadêmica. E ele responde, o mais adiantado dos vossos doutores ocuparia em Júpiter o lugar que entre nós é ocupado pelos macacos. Você imagine quanto de cultura ainda se tem para aprender. Vocês estão vendo? Muita gente ficaria assim meio reprimido, meio diminuído. Não, eu fico estimulado para saber que o conhecimento não tem limites para o ser humano. E por último, uma coisa boa, não existem crimes em Júpiter. Vocês acham bom? Não existe crime em Júpiter. Não tem polícia, não tem, como lá não tem nenhuma doença, não tem SUS, não tem médico. É uma coisa que todo mundo vai querer ir para Júpiter. Eu preciso da companhia de vocês também. Vamos todos para lá, vamos. Agora é preciso que nos preparemos para realmente ir para lá. E daqui a pouco a veneranda benfeitora Joana de Ângeles nos dá conselhos maravilhosos para que possamos nos preparar para ir. Aguarde já um pouquinho que eu passo para vocês. Vamos ter agora aqui Joana de Ângeles, Libertação do Sofrimento, na página 89. Jesus demonstrou que a força do amor muda a direção moral do planeta e dos seus habitantes, sem necessidade de agressividade, do crime, da astúcia e da morte. Mostrou isso. Vamos ver mais aqui. O livro aqui, que é um livro maravilhoso, Nascente de Bênçãos, um livro de 2001, 20 anos, na página 24, quando ela diz aqui, o universo é regido por leis inabordáveis e imutáveis, feitas por Deus, estabelecidas por Deus desde o princípio. Essas leis respondem pelo equilíbrio cósmico e delineiam os comportamentos espirituais em todas as faixas da evolução. Viram isso? Que beleza! Vamos ter mais para vocês. Vocês hoje vão sair abastecidos e estimulados, que minha função de professor e de líder é estimular vocês. É fazer com que vocês estudem, abracem a doutrina espírita, aproveitem esse período de pandemia para crescerem, se fortalecerem, para poderem ajudar mais, amar mais, trabalharem mais para ajudar o nosso planeta. Manuel Filomeno de Miranda, no livro Amanhecer de uma Nova Era, quando ele escreve aqui, a consciência de todos nós tem esculpidas as leis da vida que estabelece os códigos de comportamento digno e de justiça superior. Aí vocês vão dizer assim, mas Ari, isso aqui já não foi dito em algum lugar? Não, já sim. Ele apenas corroborou o que tem aqui no Livro dos Espíritos, na questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? Os Espíritos responderam, na consciência. Aí é que está. No livro Nascente de Bênçãos, está ele aqui de novo, capítulo 24. O amor dilui a ignorância, oferecendo os instrumentos próprios do conhecimento e da solidariedade, para que sejam suplantados os delitos e edificados os alicerces dos futuros comportamentos. Que lindo é o que o amor nos faz, nos proporciona. Isso é que é importante. No livro, novamente, Nascente de Bênçãos, não percam esse livro que é maravilhoso. Não obstante, faltava um meio que proporcionasse a vivência do amor sem desobediência à lei. E Allan Kardec foi convocado ao proscênio terrestre, à Terra, para apresentar a reencarnação, já conhecida desde há milênios, porém aplicada com o rigor inapelável dos estatutos das leis soberanas de Deus. Viram o processo como é? Vamos então ao nosso
Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 14. Identificando a nossa condição, para termos conhecimento de quem somos e por que estamos na Terra. Depois, os conselhos para nos estimular a sair daqui para a evolução. Os espíritos em expiação na Terra já viveram noutros mundos, donde foram excluídos em consequência da sua obstinação no mal e por se haverem constituído em tais mundos causa de perturbação para os espíritos bons. Vocês viram? Vamos agora ao item 15, é o capítulo 3, mas que também é rico, o item 15. A Terra oferece um dos tipos de mundos expiatórios cuja variedade é infinita, mas revelando todos como caráter comum o de servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Quem escreveu? Santo Agostinho de Hipona. Maravilhosa essa ponderação. Vamos aqui agora procurar a veneranda. Vamos começar agora com ela para terminarmos esse estudo. Jesus, o Evangelho à luz da psicologia profunda, na página 33. Olha que descrição maravilhosa para nós entendermos com facilidade. A ingenuidade medieval, da Idade Média, explicava que as estrelas fulgurantes no infinito eram lâmpadas mágicas para iluminarem a noite por misericórdia de Deus. Viram quanta dificuldade Jesus teve para transmitir a sua doutrina de amor com um tipo desse pensamento vigente na época? Os dogmas perversos, ela diz aqui, naquela cultura ainda primitiva, na qual predominava a força do poder temporal, impediam a compreensão do ensinamento de Jesus, que procedia de outras esferas, de uma feliz morada que a mente humana de então não dispunha de meios para entender de onde Jesus viera. Com toda justeza, considerando a ignorância humana e elucidando quanto à necessidade da plenitude, Jesus explicitou que existem muitas moradas na casa de meu Pai, em convite sutil, ao mesmo tempo direto, para que todos se empenhassem por alcançar essas moradas. Vocês viram a observação da veneranda benfeitora Joana de Ângeles, que é maravilhosa, como ela entendeu, como ela mostra luz naquilo que Jesus estava nos ensinando. E a veneranda benfeitora Joana de Ângeles nos ajuda com seus conselhos para nós alcançarmos com segurança as esferas mais elevadas da angelitude. E eu vou procurar seguir também esses conselhos, já estou seguindo, para a minha esperança chegar a Júpiter um dia, quando não mais precisar ficar aqui na Terra, resgatar todos os meus compromissos no planeta. Então vamos observar agora, no livro Tesouros Libertadores, é meu livro de cabeceira, no capítulo de número 3, quando ela diz: mergulha o pensamento e a emoção nas páginas libertadoras do Evangelho de Jesus, a fim de que possas esculpi-las na conduta diária, utilizando-se delas como metodologia iluminativa ante as circunstâncias obscuras do período existencial. Jamais consideres que sofrimento é infelicidade ou desgraça, já que você sabe que somente é chamado a resgatar compromissos que foram desrespeitados e atitudes que foram praticadas em agressão aos códigos do bem. Isso nós precisamos ter consciência, para olharmos as coisas com outro aspecto. Nós estamos resgatando o nosso passado, em breve será a nossa libertação. Vamos então, mais Tesouros Libertadores, já no capítulo 16. Existe esperança de paz e de plenitude nos céus do futuro da humanidade, aguardando os seus realizadores. Você está chamado para contribuir em favor da instalação do reino de Deus na terra, e sem qualquer receio, faça a tua parte. Eu aí coloquei segunda com terceira pessoa do singular para facilitar o entendimento de vocês que estão me ouvindo, mas
A gravação está feita de forma segura, mas eu aproveito para fazer isso, aprendendo das minhas lições quando eu estudei letras na antiga FAF aqui em Itabuna. E vamos então mostrar a vocês, meus queridos irmãos, terminando um livro maravilhoso que é a Libertação do Sofrimento. Cadê ele que está aqui? São tantos livros que estamos aqui. Libertação do Sofrimento, está aqui. 2008, outro livro meu de cabeceira. É lindo, lindo, lindo. Na página 10 e 11, parece que eu estou vendo. Aquele que encontrou Jesus dispõe dos melhores recursos, da coragem e da alegria para todos os enfrentamentos e obstáculos da sua vida, e com a contribuição ímpar do Espiritismo, resolver todos os problemas com a mente lúcida e o sentimento pacificado. É nesse clima, meus queridos irmãos, que eu levo o meu pensamento a Jesus, rogando ao querido Mestre de Nazaré, que nos abençoe a todos, que derrame um oceano de bênçãos sobre o nosso Brasil, facultando esses espíritos amigos que estão vindo, descritos pelo irmão Manuel Filomeno de Miranda, no último livro publicado, para que eles encontrem receptivas as nossas intenções e que possamos colaborar todos juntos para a mudança do nosso planeta, cada um fazendo a sua parte, cada um oferecendo o seu amor, a sua alegria, o seu entusiasmo, vencendo as reclamações, vencendo as queixas, mantendo-se de pé, abrindo o seu coração, oferecendo o seu amor, a sua paz, a sua alegria, as suas demonstrações de coragem, a exemplo de Jesus, enfrentando o Sinédrio em Jerusalém. Que tenhamos também a coragem e o amor para seguirmos as pegadas de Jesus diuturnamente, fazendo com que tenhamos sempre o nosso amor, a tocha do nosso amor a brilhar. Não importa para que direção o nosso amor brilhe, mas facultará iluminar todos aqueles que precisam ser alcançados com a nossa luz. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, aumente a fé, a nossa coragem, a nossa esperança, porque tudo isso vai passar e tudo vai se modificar para melhor, ensejando-nos trabalhar efetivamente em favor de todos aqueles que precisam, enxugar lágrimas, levantar os caídos, oferecer a parte da nossa contribuição para que Jesus se sinta feliz com esses trabalhadores da última hora, que são os espíritas, que estaremos fazendo o que for necessário na vinha de Jesus, para que os produtos colhidos sejam favorecedores de engrandecimentos maiores para a seara onde estamos localizados. Que em nome de Jesus, de nossa Mãe Maria Santíssima, dos espíritos amigos que nos acompanham e nos ajudam, dos nossos anjos de guarda, que façamos o nosso trabalho com alegria, espalhando estrelas de esperança no caminho de todos aqueles que sofrem, porque tenho certeza de conformidade com a lei de causa e efeito, na outra existência, essas estrelas estarão brilhando em nossos próprios caminhos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, hoje, amanhã e para sempre. Deus os abençoe, meus queridos irmãos, e recebam o abraço amigo, paternal, deste trabalhador pequeno, mas que se engrandeceu dentro da doutrina espírita, pelo amor que conseguiu aprender a irradiar em favor da humanidade. Deus os abençoe. Que assim seja.